Olá, meu nome é Arnaldo Bom, eu sou professor de Física da área de Ciências da Natureza e Tecnologia e eu vou falar para vocês sobre os processos de guerra produzindo e movimentando a economia, gerando novos avanços tecnológicos, desta feita com um enfoque pós-Primeira Guerra e pós-período entre guerras. Ou seja, vamos analisar a Segunda Guerra e a Guerra Fria. Será que a ciência é sempre usada com ética? Vamos então entender? Agora, gente, nós temos um período que talvez seja o período de maior entendimento e desenvolvimento do ser humano. Tudo que as gerações vindouras, essas de hoje, mesmo até as crianças pequenininhas amam, foi gerado pelas tecnologias de guerra, pelas singularidades tecnológicas da Segunda Guerra e depois do pós-Segunda Guerra, que ficou conhecido como Guerra Fria. A divisão do mundo ali entre União Soviética e Estados Unidos, entre socialismo e capitalismo, né? A coisa de dividir os territórios entre os principais mandantes. Então ali também a gente teve um grande desenvolvimento de tecnologias associadas a esses processos. Já na Segunda Guerra, por exemplo, eu tenho que citar a atriz húngara, né, de origem judaica, Heidi Lamar, né, a Eva Kisser. Ela é austríaca, no período de guerras, a Europa em chamas, ela saiu com a família, migrou para os Estados Unidos, e uma ex-atriz também, que tinha feito lá teatro na sua escolinha, na Áustria, acabou se envolvendo lá com Hollywood, mas a família toda de exatas, a família toda ligada à engenharia, física e matemática. Então essa é uma personagem muito interessante, porque a Heidi Lamar, ela começou, além de ter a sua carreira em Hollywood, que não foi pequena, ela não chegou a ser assim uma Betty Ford, aquelas antigas, né, atrizes famosas que faziam dezenas e dezenas de filmes. Mas ela teve o seu destaque, ela não foi uma atriz secundária não. Mas ao mesmo tempo continuou estudando física em alto nível, continuou estudando programação, continuou estudando matemática. Um belo dia, Heidi Lamar acaba por encontrar uma maneira de transmitir dados a altíssimas frequências, frequências essas que não eram cancerígenas. Porque as ondas eletromagnéticas e as radiações, muitas vezes, se tem alta frequência, você até consegue transmitir dados, mas isso altera o corpo humano. Ela descobriu uma maneira de empacotar as informações e fazer com que essas informações fossem distribuídas em alta frequência. Não sei se vocês estão entendendo, gente, eu estou falando da mulher que descobriu o Wi-Fi. O Wi-Fi foi descoberto em 1946. Ou seja, quer dizer, foi implementado em 1946. Ele funcionou pela primeira vez em 1942. Então ela foi uma estudiosa da interação da radiação com a matéria, conseguiu desenvolver um receptor com o seu colega de Wanteio, né, que era um físico também que ela muitas vezes consultava, e as pessoas, gente, não deram muita importância para a descoberta dela. Não tinha internet, mal tinha telefone. Você inventou uma maneira de distribuir dados a alta frequência. Que bom. Na época não teve muito valor, porque os rádios e TVs não funcionavam. Mas o Wi-Fi que nós temos hoje, se você pode entrar num shopping, entrar numa estação de metrô e utilizar o Wi-Fi desses locais, você tem que remeter a Heidi Lamar, atriz hollywoodiana, austríaco-americana e inventora dos pacotes de dados em alta frequência, Wi-Fi que foi e é eternizado até hoje, desde a década de 1980, com o desenvolvimento da internet também. Hoje em dia, se você tiver um comércio e não tiver Wi-Fi, você vai ouvir reclamações. Você não tem Wi-Fi? Mas não funciona? Mas a senha? Então, esse desenvolvimento começou com Heidi Lamar. Também no período de Segunda Guerra, gente, nós podemos citar o aparecimento do micro-ondas. E o primeiro micro-ondas tem, né, no material, as primeiras fotos, é muito engraçado, né, porque parece um armário enorme. E o interessante é que o micro-ondas ele foi desenvolvido pelo Percy Spencer, e ele não estava pesquisando, ele não estava falando assim, nossa, preciso aquecer rapidamente comidas. Não, o Percy Spencer, foi em 1945, logo no final da guerra, ele estava pesquisando radares, estava estudando, gente, emissão de ondas eletromagnéticas, mais ou menos o que a Heidi Lamar fazia. E ele levou barras de chocolate, o Spencer, porque estava morrendo de fome.
E aí, ao colocar as barras de chocolate na bancada e continuar trabalhando com seus radares, com emissor, diodo, bobina, uma hora lá ele fez uma ligação e ele percebeu que os chocolates derreteram. Claro que um cientista formado, ele percebeu que de alguma forma ocorreu liquefação e para isso precisa absorver energia. E ele começou a pesquisar e aí surgiu o micro-ondas. Ou seja, gente, o micro-ondas ele surgiu do derretimento de um chocolate. Ele surgiu do estudo de radares para a Segunda Guerra. E é aquele período de guerra que a galera já estava de saco cheio. Um querendo acabar com a guerra do seu jeito em relação aos outros, né? Então, é um período bem marcante e foi uma das primeiras invenções a ser comercializada logo na década de 50, ali metade da década de 50, alguns lares americanos já tinham micro-ondas. Aqui no país, bem depois, viu gente? Algumas famílias na década de 70 e 80, mas ele começou realmente a ser comercializado a partir da década de 90 e dos anos 2000. Muito interessante, né? Então, estava estudando radar e descobriu que você podia derreter o chocolate. Só para também fazer a ligação, como é que funciona o micro-ondas? Ele vibra exatamente na frequência das moléculas de água. Ressonância, que nem um cantor que solta uma nota e às vezes arrebenta um copo com água, já viu esses vídeos? Ressonância, você atinge a mesma frequência daquele outro objeto, ele começa a absorver sua energia e a tendência é colapsar. Então como é que funciona o micro-ondas? Ele lança frequências e ondas que têm a mesma frequência de vibração natural das moléculas de água. Aí as moléculas de água, que têm praticamente 100% dos alimentos, absorvem essa energia e geram derretimento ou aquecimento. Logo depois da Segunda Guerra, gente, vamos chamar a atenção para a Guerra Fria. Acabou aquela grande guerra, o mundo assim descansando, mas a economia já sofrendo, porque a economia entre as guerras movimenta milhões de pessoas. E o pessoal comemorando, mas não tinha o que comemorar. Estados Unidos polarizado totalmente com a União Soviética, né, socialista, que é o que o pessoal de história e de geografia costuma chamar de Guerra Fria. E aí, o que é essa Guerra Fria? Um tentando mostrar que podia mais que o outro, para poder mandar no mundo. Então, os Estados Unidos, a Rússia começou com isso. A Rússia lançou o Sputnik, temos um satélite. Aí os Estados Unidos queria lançar o satélite. Aí a Rússia, olha, inventamos um tanque que é anfíbio. Os Estados Unidos, não, agora inventamos um tanque também anfíbio, melhor. Então eles começaram a concorrer à polarização. E aí o que acaba acontecendo é que as máquinas de algoritmo começam a aparecer e há a montagem do primeiro computador funcional da história do ser humano, que foi feito lá na base do exército americano em 1946. Ainda ali o resquício, né, do esforço de guerra. E ele conseguia, gente, agora eu dou até risada aqui, o ENIAC, que é essa máquina que eu estou te contando lá no exército americano, o primeiro computador da história, conseguia fazer 357 multiplicações por segundo, em torno de 360 cálculos por segundo. Tudo bem? Um celular hoje, gente, faz quase 20 vezes isso. E existem provedores que fazem quase 200 milhões de vezes isso. Tem uma inteligência, um computador, uma inteligência artificial de uma grande conglomerado de indústrias que chama Aladdin. Ele consegue fazer alguma coisa parecida com 1 bilhão de vezes isso. E isso aqui tinha quase 60 metros o computador. Então era o nascimento, né, do processamento digital, e isso é marcante, isso deu aquela moral naquele instante lá para os Estados Unidos, né, na sua Guerra Fria. Mas aí a Rússia já respondeu. A Rússia estava mais, em vez de estar interessada em computadores, estava mais interessada em controle de informações e telecomunicações, ou seja, ela estava interessada em satélites. Aí o que aconteceu? Ela fez o lançamento do Sputnik em 1957 e para lançar o satélite Sputnik ocorreu o descobrimento do que a gente chama hoje de triangulação, que é a localização de um ponto através de 3 bases eletromagnéticas. Chama triangulação. Você consegue, através de sinais emitidos e refletidos por esses equipamentos, você consegue localizar coisas sobre o globo. Então o GPS, muita gente fala que foi desenvolvido nas forças americanas, isso é verdade, mas a primeira ideia, tipo, seria tão bom, né, se a gente conhecesse onde estão algumas coisas. Isso aconteceu. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era aquela nação conglomerada lá com mais de 20 povos diferentes. Então foram eles que eles lançaram a ideia e iniciaram os processos de estudos do GPS, o Global Positioning System, o Sistema de Posicionamento Global. Depois disso evoluiu para um projeto da Marinha Americana chamado Navistar.
E ele foi operacionalizado quase 40 anos depois. Por que demorou tanto? As pessoas sabiam que era algo poderoso e que podiam utilizar aquilo durante conflitos. Uma hora a sociedade se organizou, a coisa começou a aparecer, que havia aquela tecnologia, e isso foi aberto, digamos assim, para as sociedades em 1995. Aí o Google Maps surgiu 10 anos depois e o Waze quase 30 anos depois. Muito bem, também estava falando sobre a polarização dos Estados Unidos com a União Soviética, e eu queria também falar da internet. Dessa vez não surgiu lá na União Soviética, na Rússia não. A internet surgiu através de um projeto do MIT de 1962, depois veio o ARPANET, que era uma rede de computadores apenas entre pesquisadores para trocar experiências de dados. E, finalmente, o Tim Lee, que coordenava o CERN, que é um dos maiores aceleradores de partículas do mundo, ele também expandiu, né, essa rede e acabou criando a internet entre os cientistas do mundo. Eu estudava no Instituto de Física da USP e ouvia os professores falando, tem uma rede, entra dentro dessa rede, lá do CERN, da Suíça. Então, basicamente, a internet surgiu para que físicos conversassem sobre aceleradores e sobre partículas. Aí a comunidade foi crescendo, as tecnologias foram crescendo, o Wi-Fi se agregou, capacidade de processamento dos computadores também, e aí a modernidade, digamos assim, começou a ser moldada. Solta a vinheta do podcast. Então, gente, olha só, esse aqui é um vídeo que você também está presente aí na nossa plataforma, vocês vão ter acesso o tempo todo. Ele fala um pouquinho sobre os conflitos no Oriente Médio. E os conflitos no Oriente Médio não são esses conflitos como as pessoas pensam modernamente. Esses conflitos, eles têm milhares de anos, né? Alguns dizem até mais de 1000 anos. E a máquina de guerra que se foi montada lá, para que aqueles povos que têm grandes discussões, né, de território e de ancestralidade, esse vídeo mostra para vocês exatamente o que é uma máquina de guerra. Porque o Estado de Israel, gente, é um país pequeníssimo, que começou com 650 pessoas, no meio de nações, todas elas basicamente inimigas históricas dessa comunidade. Então é um vídeo que conta como se desenvolveu a máquina bélica de Israel e como isso tem a ver com o próprio desenvolvimento econômico de Israel. Então ali vai estar contando sobre Krav Maga, que é uma autodefesa do exército israelense, vai falar sobre como que ele foi montado, vai falar da participação dos povos. Então, claro que não estamos defendendo politicamente nenhum tipo de posição de Israel, é só como exemplo de discussão do Planeta Novo, que é o canal que propiciou essa discussão. E para mostrar como um país pode transformar a sua máquina bélica no motor da economia. Claro, é uma singularidade negativa, mas o vídeo ele se presta a isso. Então depois não deixe de ver, muito interessante, a nação bélica de Israel. E essa demonstração de força que o Hamas fez perante Israel, né, invadindo o país e aplicando pânico, né? Por que acontece? Você não precisa de fato ter que matar toda uma população para deixar toda uma população com medo de morrer, entendeu? Se você dá a impressão de que qualquer um tá correndo risco, já é válido para deixar o pânico espalhado por todo o país. E foi o que aconteceu, porque estavam pegando pessoas aleatórias, sequestrando e tudo mais, e com isso a gente já tem alguns outros grupos que são grupos que têm uma eterna guerra também com Israel por conta desse problema da divisão territorial, né? Que estão se posicionando nesse momento, como por exemplo o grupo Jihad Islâmica Palestina, que diz que seus combatentes vão se juntar ao Hamas nos ataques contra Israel. Abu Hanza, que é o porta-voz do braço armado, disse o seguinte: fazemos parte dessa batalha, os nossos combatentes estão lado a lado com seus irmãos das brigadas Qassam, até que a vitória seja alcançada. Do lado de Israel, a gente teve uma resposta do Benjamin Netanyahu. Ele disse que seu país está em estado de guerra, o que é importante porque isso não é uma declaração da boca para fora, é uma declaração oficial, então o país entra em estado de guerra, e ele lançou a operação Espadas de Ferro e convocou uma reunião de emergência com autoridades de segurança do país, que fizeram essa reunião e decidiram convocar milhares de reservistas. Até o último momento que eu tinha visto, a gente tinha um número de 80 mil reservistas que tinham sido convocados. E em Israel a gente tem uma diferença, né? As mulheres, elas participam nesse momento de guerra ativamente, diretamente no conflito, né? E esse conflito deve acontecer muito no corpo a corpo, de via terrestre. Por quê? Como a gente falou, é um local que a faixa de Gaza, ele é habitado em 90% por pessoas que não tem nenhuma ligação com o Hamas, que só vivem no local, e existem essas pessoas que estão ali, conectadas realmente com o grupo e que vivem por ali. O que Israel deve fazer como resposta? Deve ir até o local
certo? E deve querer a captura de todos, custe o que custar, que é isso que eles estão falando agora. Esse custe o que custar, esse custo, na verdade, são vidas, né? Vidas de pessoas da Palestina que agora vão ser perdidas. A gente sabe que nos próximos dias isso vai acontecer. Muito bem. Claro que a gente acabou não se aprofundando completamente nos detalhes das tecnologias, porque isso envolveria outras teorias, mas a gente quer que você tenha essa vivência, que você curta esses caminhos e que você consiga ampliar os seus conhecimentos a partir desse tronco. Você vai pegando os galhos que você está interessado. Ah, eu estou interessado no Vietnã. Ah, estou interessado no aparecimento do leite condensado. Leite condensado também é algo que apareceu com as guerras. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um texto que talvez inspire os seus estudos e os seus caminhos, que é da professora Patrícia de Oliveira, Matos, muito respeitada no meio acadêmico, inclusive dá assessoria muitas vezes aí para as TVs, e ela diz assim: sendo assim, a organização do Estado exigirá uma administração capaz de conduzir pessoal e recursos materiais com a finalidade de exercer o poder, né, que é o que o Freud falava de desumanização. Nesse sentido, a constituição do poder militar, a partir dos recursos do Estado, representa uma das formas mais eficazes para o exercício desse poder. O que a professora quis dizer? Quer movimentar uma economia, existem várias maneiras positivas, mas não interessam para a maioria. Então a gente desumaniza a guerra e utiliza a guerra como motor econômico. Claro que é uma crítica profunda, né, sobre o poder militar e sobre essas nações e esses impérios militares que acompanham aí a modernidade. Ok, gente? Então eu espero que você curta todos os materiais que a gente preparou para vocês e a gente deseja um bom estudo para vocês. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo, a gente volta numa outra oportunidade para falar um pouco mais das vivências de física e das vivências dos temas aqui que nós propomos, entre eles as guerras como motores econômicos. Tchau, até mais!